Nesta videoaula, vou mostrar para vocês a estimativa da probabilidade de precipitação utilizando-se o programa R. Este exemplo vimos vistos em aulas anteriores. Temos valores da média e do desvio padrão da precipitação de uma série histórica de 20 anos e precisamos avaliar a probabilidade de ocorrência nestes pontos, nestes valores e entre esses valores. Bem, vamos utilizar as funções dnorm e pnorm do programa R, como ilustraremos nas figuras 1 até 8. Temos a sintaxe de ambas as funções. Aqui temos os valores, a média, o desvio padrão. Esta parte aqui não há necessidade, por enquanto, de utilizar. E esse parâmetro que temos aqui, esse argumento, log type, vamos explicar por meio do exemplo. Bem, aqui tem o significado de cada um dos argumentos, algumas observações, e vamos de imediato a ilustrar o uso destas funções no programa R. Bem, aqui temos, à esquerda temos o script, ou seja, a série de códigos que facilitaria a execução dessa sentença no programa R, e aqui estariam os resultados na consola. Então reparem que uma função bem simples, dnorm, o sea, limite inferior, neste caso 330, a média, que já temos aqui a variável com o valor correspondente, de igual forma o desvio padrão, ou, se lo preferem, utilizar a variância também. Esse cat é para imprimir na consola o valor, para sair desta forma, assim, em azul, com o comentário e saber o valor a que se refere. Então, reparem que esses dois valores, tanto para 330 quanto para 810, correspondem aos mesmos valores obtidos por meio do Excel, por meio das tabelas. Enfim, não há diferença nenhuma, apenas uma ferramenta a mais. Bem, esse é o caso da função dnorm, que seria para avaliar no ponto, ou seja, a probabilidade de ocorrência desse valor. Agora, quando queremos avaliar a área abaixo da curva, utilizamos então a função pnorm. Também uma sintaxe semelhante, como tínhamos apresentado, em função da média do desvio padrão. E aqui, se você pretende calcular na parte esquerda da curva, ou seja, realmente a probabilidade acumulada, não há necessidade de escrever log type, porque o programa assume o verdadeiro. Caso contrário, aí sim há necessidade, como é no caso da precipitação de excedência, ou seja, acima de 810, então o log type aí seria falso, neste caso. Então reparem aqui coincide os valores inferiores a 330 estão na parte esquerda da curva, já aqui ultrapassou o limite superior e por isso que não seria a parte de baixo da curva, e sim o valor de excedência. Então, por isso, simplesmente colocamos a palavra falso e nos dá o valor acima de 810. Bem, reparem que é um pouco mais simples que no Excel. Também era uma sentença semelhante, mas aqui já dá de forma direta. E aqui tem os valores, podem comparar, aqui tem uma série de casas decimais a mais, mas isso não tem muita diferença. Os valores principais, as quatro casas iniciais, são exatamente as mesmas que a gente obteve tanto com a tabela quanto por meio do Excel. Bem, isso é utilizando a probabilidades de ocorrência de valores inferiores a 330 e superiores a 810. Por fim, aí temos o gráfico correspondente, idêntico ao anterior, para valores inferiores a 330, seria essa parte aqui do polígono, a área debaixo da curva. E aqui teríamos os valores de excedência, ou seja, acima de 810. Essa expressão daqui de 1 menos é substituída por el log type false. Bem, seguimos. Aqui temos a probabilidade de ocorrência entre 330 e 810. Exatamente o mesmo resultado,
algumas casas decimais a mais, mas as principais coincidem, que seria essa daqui, 0,9477. Bem, o gráfico correspondente seria esse aqui. Bem, essa é a ferramenta que eu trouxe para vocês, duas funções muito interessantes do R, que fazem um trabalho semelhante ao já visto antes com a tabela Z e também com as ferramentas do Excel. Muito obrigado e até a próxima videoaula.